Conforme a gente já mencionou, hoje é o Dia das Mães, né? Um dia muito especial, de reflexão, igual a Marilis mencionou, as mulheres pensando aí no papel que têm exercido no decorrer dos últimos anos, que vão exercer, se Deus assim permitir. E o Dia das Mães normalmente é marcado pelo quê? Presentes, flores, almoços, né? Homenagens, carinho, mas ser mãe envolve muito mais do que isso, certo? Envolve identidade, envolve missão, envolve também sofrimento, né? Hoje eu tenho o privilégio de estar com a minha mãe aqui nos visitando, junto com meu pai, né? Uma alegria para a gente poder estar junto, e ela, uma das frases dela, não sei se dela ou ela copiou de alguém, né? Que nada se cria, tudo se copia. Ela sempre mencionava, desde que eu saí de casa, ela falava assim, ter filho é ter um coração fora do peito, né? E as mulheres sentem isso quando os filhos não estão bem. Envolve sofrimento também, envolve dor, e lamentavelmente também envolve morte. Mas também envolve esperança, né? Envolve esperança, e nós queremos refletir um pouquinho sobre isso no Dia das Mães. Queremos refletir um pouquinho no Dia das Mães sobre isso, que a identidade da mulher não está em Deus, ou melhor, perdão, a identidade da mulher está em Deus, e Ele a criou para gerar vida, auxiliar com sabedoria, lutar contra tentações, perseverar em meio ao sofrimento e viver sustentada pela esperança da redenção. Tá grande a frase aí, mas eu gostaria que as irmãs, né, principalmente, lessem junto comigo. Vamos lá, mulheres. A identidade da mulher está em Deus, e Ele a criou para gerar vida, auxiliar com sabedoria, lutar contra tentações, perseverar em meio ao sofrimento e viver sustentada pela esperança da redenção. Eu lembro uma vez que nós estávamos falando sobre o papel do homem, o papel da mulher, e quando nós falamos acerca dela ser auxiliadora, né, auxiliar o marido, auxiliar o homem, a irmã Marta mencionou, mas é só isso? É só isso que Deus espera para a mulher? Né? E aí a reação foi essa, foi de risada, né? É tudo isso, né? É tudo isso porque a complexidade desse auxílio, né, envolve a missão, envolve a identidade, envolve aonde que nós queremos chegar como família. E capítulos primeiros, Gênesis 1, 2 e 3, eles são fundamentais para a nossa cosmovisão, a forma como a gente enxerga o mundo. A gente tem que ir para lá, a gente tem que entender o que Deus falou nas origens. Então eu convido você a abrir em Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós veremos a primeira parte, que Deus criou a mulher conforme a imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Gênesis 1, capítulo 27. Ontem nós tivemos reunião de casais aqui, né? E aí a gente até brincou do livro de Gênesis, alguém falou assim, né? A Bíblia que eu tô não tem os marcadores aqui, né? Aí a gente falou, não, mas é Gênesis. Ele falou, aí tá fácil, né? Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, homem e mulher foram criados à imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Deus fala isso no versículo 26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou homem e mulher à sua imagem. Nós não somos frutos do acaso, nós não somos frutos de um processo de acertos e erros, de evolução durante um processo de milhares de anos. Somos frutos de uma ação direta da criação do nosso Deus. E Ele cria, ao criar o homem e mulher, Ele cria à sua imagem. Isso envolve o quê? Isso envolve intelecto, o fato de nós pensarmos, o fato de nós sentirmos as nossas emoções, envolve a nossa vontade, a nossa capacidade de fazermos algo, e envolve também o domínio sobre a criação. Então é importante sempre que as mulheres entendam isso, que a sua identidade não está no seu desempenho. A sua identidade não está nos diplomas que você carrega, quanto que é o seu olerite. A sua identidade reside no fato que Deus criou você, a imagem dele, diferente do restante da criação. Então você é portadora da imagem de Deus, e Deus coroou o ser humano com glória e honra, de acordo lá com o livro de Salmos. Então a primeira informação que nós temos é que Deus criou a mulher à sua imagem, conforme a sua semelhança.
Quando nós lemos no versículo 28, olha só que interessante. Diz o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Uma das funções da mãe, né, da mulher, é gerar vida, multiplicar os seus semelhantes. E é interessante que no capítulo 3 de Gênesis, esse texto que nós já lemos no início, Gênesis capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Já pensou se Eva falasse assim, eu não quero ser mãe, né? Mas naquela época não havia ali na instrução que Deus deu lá sobre crescer e multiplicar, Deus deu essa missão para ela, né? Para Adão, para eles multiplicarem os seus semelhantes, encherem a terra de pessoas que foram criadas à imagem conforme a semelhança de Deus. E aí no capítulo 3, logo depois da queda, nós veremos isso aqui mais à frente, Adão dá o nome da sua mulher de Eva, porque ela seria mãe de toda a humanidade. A capacidade da mulher, fêmea, que Deus criou, é importante a gente dizer isso nos nossos dias, né? Deus criou a mulher, fêmea, com a capacidade de multiplicar, né? Gerar vida. Eva está ligada a essa ideia. A mulher, então, possui um chamado singular de Deus, de gerar vida. É normal num tempo de gestação, de gravidez, né? A mãe, desde o início, desde o momento que ela já se sente grávida, já é diferente. O pai, ele vai começar a entender que ele é pai, mais ou menos, quando ele começa meio que a sentir a barriga mexendo. E aí parece que oficializa mesmo depois que o nenê nasce, que ele pega e fala, não, agora a vida mudou mesmo, agora eu sou pai. Mas a mãe é desde a concepção, desde o início, desde o momento em que é gerado, essa capacidade que a mulher tem de nutrir vida, cuidar, proteger. Isso vai envolver o marido, isso vai envolver os filhos, o ambiente, a cultura familiar, a influência. E é impressionante, queridas irmãs, você sabe disso, mas é importante a gente falar, que a maneira como você conduz o lar determina a atmosfera do lar. A maneira como você conduz a casa, a maneira como você lida com as questões da casa, interfere todo mundo. Todo mundo. Provérbios diz que a mulher sábia faz o quê? Edifica a casa. Por que mulher sábia? Porque é necessário haver sabedoria para lidar com os maridos. Sim ou não? Muita sabedoria para lidar com os filhos. Muita sabedoria para lidar, talvez, com a dinâmica de trabalhar fora, lidar com o marido, lidar com os filhos, lidar com a casa e as coisas que não acontecem do jeito que está sendo solicitado. E ainda tem o agravante dos hormônios, né? Como se não bastasse, tem todos os meses chega, né? É um período de dias difíceis, é preciso haver o quê? Sabedoria, mas a mulher sábia, que toma decisões sábias, ela consegue fazer do seu lar um refúgio, onde o marido fala, cara, eu não vejo a hora de voltar para casa. Quero estar junto com os meus, né? Mesmo nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, mas nós queremos estar juntos. Então a mulher sábia edifica a casa. Provérbios ainda diz que a mulher briguenta é melhor viver no deserto do que com a mulher briguenta. Aquela mulher que está sempre brigando, sempre discutindo, sempre arrumando confusão, né? É como uma goteira constante, a Bíblia em Provérbios diz. E aí olha a situação que ele fala, é melhor viver no deserto, numa terra árida, escaldante, com risco de morte, do que conviver num lar onde não há uma mulher sábia que está edificando. Perceba, irmã, que a sua missão é muito especial. A mulher foi criada, então, por Deus para gerar vida, e isso envolve toda a dinâmica da casa. E aí é por isso que Provérbios fala, a mulher sábia. E aí você encontra a sabedoria onde? Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se as irmãs querem ser sábias, o primeiro passo é ter o temor do Senhor. Perguntar a Deus, o que o Senhor espera. Em terceiro lugar, a mulher foi criada para ser auxiliadora. Capítulo 2 de Gênesis, Deus, no versículo 15, Deus colocou o homem no jardim para cuidar do jardim, cultivar o jardim, e nós, as irmãs, sabem muito bem disso, muito por causa do efeito da queda, né? Que os homens têm uma dificuldade enorme de encontrar coisas. Sim ou não? Muita, né? Muita. E aí, ontem foi interessante também que na reunião de casais, a gente foi cortar o bolo, e aí a gente falou assim, ó, tem uma faca naquele móvel ali do lado do bebedor. E aí um homem foi buscar.
e ele não voltou nunca mais, né? 3 horas depois está aquele barulho lá, não tem faca aí? E ele não falava nada, né? Tem, geralmente tem uma faca ali. Daqui um pouco ele volta com a gaveta. Ele tirou a gaveta e fala, tá aqui, né? Porque ia ser normal. Se ele voltasse e falasse, não tem faca lá. O que a esposa falaria? Esses homens não acham nada. E ele volta com a gaveta, né? Tá aqui, ó. Tentem achar isso se tem alguma coisa aí dentro. Homens têm essa dificuldade. E o homem tinha uma missão, tá lá no jardim, cheio de animais lá, para nomear, cuidar do jardim. E aí olha o que Deus fala no versículo 18. Então o Senhor Deus declarou ao homem, não é bom. Lembra de Gênesis capítulo 1, que Deus falou, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E aí termina o capítulo 1, e viu Deus que era muito bom. Mas na missão, Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Olha essa missão que as mulheres têm de serem auxiliadoras. Eu vou te ajudar na missão, meu bem. O que Deus colocou no seu coração? Para onde nós vamos? Nos dê o norte, nos dê a direção. O que Deus colocou no seu coração para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para as nossas finanças, para as nossas férias. E eu estou aqui, eu vou te auxiliar, eu vou lhe corresponder. E essas duas palavras, elas são incríveis, porque a ideia de auxílio aqui só aparece na Bíblia para uma outra pessoa, que é para o próprio Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é o nosso socorro, quando Deus é o nosso ajudador, é o socorro bem presente. Então, quando Deus pede para as irmãs serem auxiliadoras dos seus maridos, o que Deus está falando? Eu quero que você seja igual a mim. Eu quero que você faça o que só eu posso fazer, que é auxiliar, que é corresponder, que é ajudar, que é amparar. Faça isso. Papel nobre, irmãs, especial. E a outra palavra aqui, alguém que lhe corresponda, a ideia do seu igual. Imagina Adão lá no jardim, cheio de animais, e ele olhava e ele não se identificava com ninguém. Ele falou, não é da mesma espécie que eu. E Deus fala, eu vou criar alguém da mesma espécie que você. Ele cria a mulher. Por isso que no capítulo 2, ainda no versículo 23, Adão ele está felizão aqui, né? Ele fala essa sim, na hora que ele acorda ele fala essa sim, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, ela vai ser chamada mulher. Então Adão ficou muito feliz com isso, porque quando ele acorda, ele olha para Eva, ele fala, essa sim, Deus, essa sim é igual, essa sim é da mesma espécie, nós temos correspondência, nós vamos nos entender. Então, o papel da mulher é ser a auxiliadora. A ideia aqui, irmãs, é você completar. A ideia aqui é você fortalecer, é você cooperar, você sustentar. Eva foi criada para andar ao lado de Adão, na missão que Deus deu. Então, a maternidade vai envolver isso também, servir, apoiar, organizar, aconselhar, fortalecer. Você já reparou que você tem um potencial muito grande que é de encorajar, alavancar, eu vou usar duas palavras com A, alavancar, ser esse encorajamento do marido, ou afundar. Você já reparou isso? As mulheres têm essa capacidade, ou elas podem alavancar, ou elas podem afundar. Você é muito tonto mesmo. Eu te falei que não ia dar certo. E aí acaba com o marido. Pode falar isso da mesma forma e pode falar isso de uma forma diferente. Meu bem, da próxima vez, me ouça. Eu estou aqui para o seu bem, eu estou aqui para te ajudar. Me ouça. Peça o meu conselho. Deus me criou para isso. Eu quero te auxiliar. Mas a gente precisa conversar. Antes de tomar uma decisão, a sua decisão interfere a mim, interfere a nossa família, interfere outras pessoas. Me ouça, eu estou aqui para te auxiliar. E eu gosto muito da ideia de carro, né, do carro, que as mulheres têm esse papel de serem os retrovisores, que vão enxergar algumas coisas que nós, como homens, estamos ali dirigindo, a gente não consegue ver, né? E não precisa dar escândalo também. Ó, o caminhão! É uma moto! E aí vai causar um acidente, né? É só falar, meu bem, você está vendo o caminhão vindo em alta velocidade, sem freio, descendo a ladeira no lado direito. Mostra pra gente com calma, a gente olha, tá, aquele caminhão eu já estou vendo, esse motoqueiro eu já estou vendo, esse cachorro aqui eu já vi, né? Aquele velhinho eu já vi, né? Mas vão ser essas auxiliadoras que vão aconselhar, vão nos ajudar a organizar. Muitas mães fazem isso
mesmo quando estão cansadas, sobrecarregadas, emocionalmente feridas. Você já reparou que o mundo despreza o serviço sacrificial? Você já reparou isso? Quem você é? Eu sou uma auxiliadora. Alguém, não precisa responder, mas alguma irmã já teve essa coragem de falar isso? Quem você é? O que você faz da vida? Né? Eu sou uma CEO do lar. Eu administro a minha casa. Eu cuido de um time lá que, se não for eu, eles vão brigar entre si. E eu estou lá para fazer aquele time organizado, jogar junto de forma organizada. Né? Eu sou uma auxiliadora, eu auxilio numa missão. E é interessante, esses dias eu estava vendo um podcast muito legal, aí estava tendo um embate lá com uma feminista, né? E aí o rapaz, com muita sabedoria, falou assim: vocês lutam contra a ideia da submissão, né? Ele falou, com certeza. E pá, a mulher falou, né? E aí fez toda a defesa lá. Aí ele falou, e aí vocês vão para o mercado de trabalho. E o que vocês vão fazer no mercado de trabalho? Vocês vão também se submeter. Só que não ao marido que te ama, mas a um chefe que quer só o seu serviço. E aí você vai ter que dizer sim para ele. Mas para o seu marido você não quer dizer sim. Que está fazendo isso para o seu bem e para conduzir a família. Gente, ficou uau, né? Que sabedoria, que sacada. Mas isso vai envolver o papel dos homens também, né? Que Deus não quer que os homens sejam tiranos, dominadores, nada disso, né? Deus é contra isso. É um efeito da queda, os homens serem dominadores, tiranos. Deus não quer isso. Mas Deus espera que as mulheres cumpram esse papel como auxiliadoras, aquelas que vão edificar o lar. O seu papel como mulher e o seu papel como mãe não é pequeno, é grande e pode influenciar gerações. Pessoas que você nem imagina, mas porque você investiu na formação de outras vidas, que são os seus filhos. Em quarto lugar, a mulher, ela enfrenta tentações. Em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 6, diz o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. O que está acontecendo aqui? Eva está lá no jardim e olha como Satanás ele é astuto. Adão e Eva andavam no jardim nus e sem vergonha. A serpente, ela era nua, ela era sagaz e sem vergonha. Era uma, né, sem vergonha. O jardim era grande. Né? E aí isso aqui é especulação da minha parte, mas eu imagino que Satanás abordou Eva não no momento que ela estava lá no riacho, não no momento que ela estava na casa dela, não no momento que ela estava com Adão lá fazendo alguma coisa, né? Rindo, tomando um chimarrão, fazendo, né? A serpente chega para Eva, imagino eu, que Eva estava passando próximo a essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou ela foi olhar a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou foi ajudar a cultivar o jardim ali perto da árvore. Nesse momento, Satanás chega. E aí ele questiona, em primeiro lugar, a bondade de Deus. É verdade que Deus não deu nada para vocês? É isso mesmo? Não, Deus deixou a gente comer. Só não deixou a gente comer desse fruto aqui, ó, isso aqui. Ó, né? E, inclusive, ele falou que não é nem para tocar. Só que Deus não havia falado isso. Então, Eva ali já acrescentou, ela já está no processo de tentação. E aí Satanás fala, não, vocês podem comer. Seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como Deus. E vocês não vão morrer. Deus falou que vocês vão morrer, mas vocês não vão morrer. Satanás primeiro jogou a dúvida da bondade. Agora ele desacreditou da palavra, ele falou algo contrário. O que isso gerou? Despertou um desejo no coração de Eva pelo proibido. Dúvida, descrença e desejo. Olha o processo. E Satanás mudou a estratégia dele para nós hoje em dia? Ou ele continua jogando dúvida no seu coração? Será que Deus é bom mesmo? Por que a minha vida está assim, meu casamento está assim, minha casa está assim? Por que o meu corpo está assim? Por que eu tenho tantos problemas assim? Estou tentando fazer as coisas certas. Aí Satanás vem e joga o descrédito com relação à palavra. Está vendo que Deus errou? Porque se você fizesse tudo certinho, Deus ia te abençoar. E aí joga, e aí vai gerar um desejo no seu coração, muitas vezes um desejo pelo proibido. Satanás atacou a palavra,
Satanás despertou os desejos em Eva e fez com que ela parasse de confiar e ouvir ao Senhor. Irmãs, não ouça o seu coração, não ouça a mídia, ouça a palavra do Senhor. Gaste tempo para fazer devocional, leia a Bíblia, ouça o que o Senhor tem para você. As mães hoje enfrentam muitas tentações, muitas lutas, é culpa constante, não é verdade? Sou incapaz, sou insuficiente, não consigo fazer as coisas direito, né? A comparação, por que a vida da outra mulher é melhor? Por que a outra casa é melhor? Por que o outro casamento é melhor? Por que os outros filhos são melhores? Comparação, desejo de controle, o medo que assombra, a aprovação das pessoas. O que fulano vai achar se ele entrar na minha casa e ver que tem poeira, que tem sujeira, que tem louça na pia? O que as pessoas vão achar? Olha as tentações que as mulheres enfrentam. E a serpente ainda sussurra no seu ouvido. Você precisa ter o controle. Você não pode se submeter a ninguém. Se você fizer isso, o controle é seu. Deus não é tão bom assim. O seu valor depende do seu desempenho. Então a mãe precisa permanecer na palavra, precisa depender da graça, precisa discernir as mentiras de Satanás. Em quinto e último lugar, a mulher, quinto e penúltimo lugar, a gente tem o sexto também. A mulher, ela experimenta sofrimento. Olha o versículo 16. Eva comeu o fruto, né, desobedeceram ao Senhor. Aí olha o que acontece, versículo 16. A mulher declarou: multiplicarei. Ela deveria multiplicar descendentes, certo? Filhos à imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus. Mas o que foi multiplicado nela? Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Gente, sofrimento agora, né? Quando alguém pergunta como é que é matar, eu falei, na medida do possível está excelente, né? Poderia estar muito pior, né? Pelo menos tem muita coisa ruim que não acontece, mas está tendo dificuldade, inúmeras dificuldades, né? Ontem ela até cantou uma música assim, né? Cabeça, joelho, como é que é? Cabeça, tronco, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, pé, joelho e pé, né? Ela falou, tá tudo assim, né? Tudo com problema, né? Tudo com dificuldade. Como se nascesse depois fosse parar as dificuldades, né? Vem sofrimento emocional, vem dificuldades. Então a maternidade agora, irmãs, envolve dor, envolve sofrimento, envolve cansaço, envolve frustração, envolve ingratidão, envolve lágrimas, muitas vezes escondidas. Eva viu o mundo maravilhoso que Deus havia criado, mas ela viu também o pecado entrar no mundo. E ela viu as dores surgirem também. Ela viu um filho matar o outro filho. Ela viu a destruição da própria família. No mesmo dia, um filho é morto. No mesmo dia, um filho foge. As mães carregam dores, muitas vezes que ninguém vê. Então as mulheres também experimentam sofrimento. E por fim, a gente volta a um versículo, Gênesis 3,15, a mulher vive pela esperança da promessa. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E aí Deus diz, e esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que está acontecendo nesse versículo? Olha, Eva, tudo que vocês fizeram, essa destruição, esse pecado, esse mundo que vocês estão agora, virá um descendente. Vai vir alguém que vai organizar esse mundo aqui. Vai tirar todo esse sofrimento, toda essa dor. Vai pisar nessa serpente que fez essa tentação e que provocou a queda. Vai gerar... vai resolver esse problema da humanidade, vai vir esse descendente. E, irmãos, essa esperança que estava no coração de Eva era tão forte, que no capítulo 4, diz o seguinte, de Gênesis 4:1, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Olha que interessante, o que significa? Disse ela, com o auxílio do Senhor, eu tive um filho homem. A esperança de Eva estava onde? Já no seu filho. É aqui, ó.
É essa criança que está sendo gerada. Ele virá agora e já vai resolver tudo. Graças a Deus, Deus mandou o descendente. Deus vai resolver. Ele resolveu? Não. Aí veio o neto. Será que o neto vai resolver? Não. E assim foi a linhagem até Cristo, e Cristo vem e resolve para nós os nossos problemas. Então Eva mantinha a esperança da vinda de um libertador para resolver os seus problemas da dor, do sofrimento, da acusação, da separação, da morte. E esse libertador é quem? É Jesus Cristo. O libertador veio, ele venceu, o descendente prometido resolveu os nossos problemas. A grande esperança de uma mãe, queridas irmãs, não é criar filhos perfeitos. Não tem essa esperança. Seus filhos não serão perfeitos. A sua esperança não deve ser uma casa organizada. A sua esperança não deve ser diplomas na parede. A sua esperança deve ser de confiar sempre e sempre e sempre no Salvador Jesus Cristo. Porque Ele tem o poder que você não tem. Ele consegue resolver o que nós não conseguimos. Então a maternidade não escapou dos efeitos do pecado. Toda mãe carrega essas marcas. Toda mãe carrega as limitações, as dores, as fraquezas. E o desejo de toda mãe é ter filhos perfeitos. E aí quando você olhar a imperfeição dos seus filhos, olhar a imperfeição do seu marido, a imperfeição da sua casa, não deixe de olhar para a perfeição do Salvador. A imperfeição da sua vida e do seu lar devem te apontar para a perfeição de Jesus Cristo. Ele é o prometido, Ele é a nossa esperança. Eu gostaria de terminar deixando algumas aplicações finais aqui para as irmãs. Em primeiro lugar, pode passar? Em primeiro lugar, para as mães, lembre-se sempre que a sua identidade está em Deus. Vamos dizer juntos? Sua identidade está em Deus. Não nas coisas que você faz. Sua identidade está porque você carrega a imagem de Deus. Em segundo lugar, vamos ler juntos? Seu trabalho não é invisível diante de Deus e pode fazer uma diferença no mundo e na eternidade. Então, invista na vida dos seus filhos. Você não sabe aonde Deus vai levá-los. A Bíblia fala que os filhos são flechas nas mãos do guerreiro. Invista, discipule, ore, caminhe junto, porque essa flechinha pode voar e longe e fazer uma diferença no mundo e na eternidade. Vamos ler em terceiro? O sofrimento faz parte da humanidade. Segunda-feira, ou quando chegar em casa hoje, está lá a louça talvez do almoço. Né? Tá lá a roupa, o cesto de roupa tá lá ainda, né? Agora tem que tirar as roupas de frio, né? Tem que botar no sol, tirar o cheiro de guardado, né? Tem toda a confusão, sobe a roupa de verão, desce a roupa de inverno, toda aquela situação toda, né? Lembre-se que o sofrimento faz parte da humanidade. Nós vivemos num mundo caído, tá bom? Aquelas crises que a gente tem, ó vida, ó céus, quantos problemas, sim, é isso mesmo. Vivemos num mundo caído. Em quarto lugar, vamos ler juntos? Seu sofrimento terá um fim. Não esqueça disso. Vai ter um fim. O sofrimento vai acabar. E em último lugar, vamos lá? Sua esperança não deve estar em si mesma, mas em Cristo. Não confie em você. Você não é uma super mãe, uma super mulher, né? Não é uma mulher maravilha, não. Você é frágil, limitada, com os efeitos do pecado. Busque sempre o Redentor, confie sempre nele. A sua esperança não pode estar em você. Para os filhos, honrem as suas mães, valorizem os sacrifícios silenciosos que elas fazem, demonstre gratidão enquanto ainda há tempo, né? A gente nunca sabe, eu sempre falo com os meus pais, eu falo assim, quando que vai ser a última vez que a gente vai se encontrar? Falei já para eles ontem, falei, será que essa última vez? A gente não sabe, né? Então valorize, aproveite, curte esse tempo. E para a igreja, que nós possamos cuidar das mulheres, apoiar, fortalecer as mães cansadas e acolher as mulheres, acolher as mães e ajudá-las no processo de discipular os filhos para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar?
Pai, queremos te dar graças porque o Senhor tem cuidado de nós, queremos te agradecer pelas irmãs que fazem parte da igreja. Muito obrigado por cada irmã que está aqui, cada mãe, que o Senhor derrame a sua infinita graça, misericórdia, renovando as forças de cada uma, para que elas possam viver, Pai, para a glória e louvor do Senhor. Mesmo em meio à dor desse mundo caído, que elas possam ter esperança no Redentor Jesus Cristo, aquele que veio, que morreu no nosso lugar, que ressurgiu e que um dia voltará para nos buscar. Que elas possam, ó Pai, ter a alegria de ver os filhos andando na verdade, tenham a alegria de ver o seu lar entregue a Jesus e juntos, ó Pai, com maridos, filhos, a adorar ao Senhor por toda a eternidade. Nós clamamos isso em nome de Jesus, pelo poder do Senhor que nos alcançou, que transforma as nossas vidas. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém.